Bom, agora na página 86, vamos ao item 3, a entrada triunfal. Página 86 do livro de Evangelhos, o item 3, a entrada triunfal. A entrada triunfal em Jerusalém, né? Bom, o texto que eu separei aí para vocês, vamos ler primeiramente o texto de Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11. Ok? Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o 11. Bom, mas antes de ler Mateus, vamos ler João, porque, como eu disse para vocês, nós temos que ir unindo os evangelhos, né? João, ele está relatando esse acontecimento, né, em que Jesus está com Lázaro. Lemos capítulo 12, versículo 1 a 11. Veja o versículo 12, antes de nós abrirmos em Mateus, veja o que diz o versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, a grande multidão que viera à festa, eles ouviram que Jesus vinha a Jerusalém, tá bom? Então, ou seja, já é o dia seguinte, então faltam 5 dias para a morte de Jesus. Vamos colocar assim, eu coloquei esse versículo para uma identificação, né? Bom, agora vamos a Mateus, capítulo 21, versículo 1, que diz: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Bom, sempre alertando para vocês, Senhor, né? Provavelmente em hebraico ele está falando, em aramaico, melhor dizendo, desculpa, ele está falando Yahvé, tá bom? Ele está falando Yahvé. Por quê? Porque a profecia dizia isso, né? Zacarias capítulo 9, versículo 9, profetiza, né? Para Jerusalém gritar de alegria, porque diz que o seu rei, justo e justificador, ele viria montado em um jumentinho, tá bom? Filho da jumenta. Então, quando Jesus Cristo diz o Senhor precisa, nós não temos como saber se em aramaico ele falou Adonai ou se falou Yahvé. Porque a nossa tradução também, ela coloca sempre Senhor, então é possível que quando foi feito uma tradução para o grego, eles colocaram Senhor, tá bom? Pode ter sido Adonai, mas também pode ter sido Yahvé. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: Dize a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Ou seja, esse é exatamente o texto, né, a profecia de Zacarias, que ela anuncia isso, ou seja, uma vinda humilde, não como eles esperavam, um rei montado em um jumento. Isso não é normal. O normal era o rei vir montado em um cavalo branco, né? Um cavalo bonito, ok? Porque normalmente o rei ele tinha o melhor animal do reino. Agora um rei que vinha montado em um jumentinho, mas isso estava na profecia. Isso estava na profecia. Mas eles não conseguiam ler, né? Bom, o versículo 6 diz: E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes,
e fizeram-no assentar-se em cima. Bom, mantém aberto aí em Mateus 21, eu vou ler o versículo 8, né, para concluir, que diz: e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Tá bom? Bom, mantém aberto esse texto em Mateus, na sua Bíblia, tá ok? E abre em João, volta lá em João, que nós estávamos lendo, no capítulo 12. Jesus estava na refeição com Lázaro. No dia seguinte, ele parte para Jerusalém. Veja o que diz o versículo 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Ou seja, João está se colocando provavelmente nesse ponto. O conhecimento dele das Escrituras, irmãos, era muito limitado. Então, eles não conseguiram ligar na hora essas palavras de Jesus com a profecia de Zacarias, em que o rei viria de forma humilde. Por que eles não conseguiram identificar? Bom, eles eram pobres. Eles não tinham um livro na casa deles. Lembre-se que nesse período os livros eles eram pergaminhos, né? Você ter um pergaminho era caríssimo. Os escribas viviam de copiar e viviam disso, vender os pergaminhos, né? Vender um pergaminho comprar um pergaminho era caríssimo, entendeu? Então é interessante que João dá essa nota. Eles não entenderam quando Jesus falou para pegar um jumentinho, né? Mas obedeceram. Versículo 17. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Veja como é importante você ir juntando os evangelhos, né? Estamos juntando o evangelho de Mateus com o evangelho de João e a história está sendo enriquecida. Então, eles estão obedecendo a princípio. Nesse momento eles não estão entendendo, eles vão entender no futuro. Mas as pessoas que viram a ressurreição de Lázaro davam testemunho na multidão. Versículo 18, ainda em João 12. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais. Eis que todos vão após ele. Ou seja, estão planejando matar Jesus e não está adiantando. E agora as pessoas que estão em Jerusalém estão ouvindo que Jesus está vindo para Jerusalém. Faltam 5 dias para Jesus chegar em Jerusalém. Mas Jesus está pregando, está fazendo milagres, e ele está vindo para Jerusalém. Então eles já estavam indo ao encontro de Jesus. Bom, lemos Mateus 21, versículo 8 também. Agora, vamos nessa união de texto, vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Abre aí em Lucas, capítulo 19. Vamos ler o versículo 37. Lucas, capítulo 19, versículo 37. Bom, eu estou sempre lembrando, eu estou fazendo isso para poder nós termos a história de uma certa forma íntegra, né? Para nós não estudarmos um evangelho e depois outro, estudamos as histórias unidas. Veja o que diz Lucas. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, lembre-se que ele tinha chegado em Betfagé, próximo do Monte das Oliveiras. Então Lucas agora dá um outro detalhe. Quando eles chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Como eu disse para vocês, essa é a expressão contida no Salmo. Jesus tinha dito: não me vereis mais até que um dia digais bendito que vem em nome do Senhor. Eles estão muito provavelmente, se estão reproduzindo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz: bendito o Rei que vem em nome de Yahvé. Ou seja, ele é o Messias. E eles estão dizendo aqui, né? Bendito o Rei que vem em nome de Yahvé. Paz no céu e glória nas alturas.
Então, alguns vão dizer para você o seguinte: não, o povo de Israel não gosta de pronunciar o nome Yahvé. Cuidado, isso está errado. Isso foi um hábito, né, que os judeus desenvolveram na tradição, mas em nenhum momento a Bíblia fala para você não usar o nome Yahvé. Eles não usam não porque esse nome ele é santo e também nós não sabemos como não se pronunciava, então nós não vamos nem pronunciar. É o mesmo que alguém chegar para você hoje e dizer: olha, o nome Jesus é santo, não pronuncie esse nome. Porque até o nome Jesus, nós não sabemos a pronúncia exata como é o nome Jesus, tá bom? E o nome Jesus, ele é hebraico, né? E ele passa pelo grego, passa pelo latim, e a pronúncia que chegou nos nossos dias é essa, Jesus. Mas poderia ser Josué, é o mesmo nome. Poderia ser Iehoshua, que é outra pronúncia, tá bom? Então, essa atitude dos judeus hoje de não pronunciar o nome Yahvé, eu digo que isso é errado. A Bíblia diz para não pronunciar o nome de Deus, ou seja, não pronunciar o nome Yahvé em vão. Mas quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo que é normal você pronunciar o nome Yahvé. Tá bom? Podemos dizer que nesse nome tem poder. E tem poder, porque você sabe que... Por que o nome Yahvé, lá em Êxodo, ele é traduzido por alguns como eu sou? Porque o significado do nome do Yahvé é esse: aquele que age no presente, aquele que faz no presente, aquele que opera. Não é aquele que só operou no passado. Tá bom? Eles tinham que contar lá no Egito o que Deus fez por Abraão, Isaac e Jacó, mas tinham que contar o que Deus fazia por eles no presente. Então eu digo que esse é um erro dos israelitas hoje. Vocês vão encontrar muitas pessoas elogiando Israel por eles não pronunciar o nome de Yahvé. Eu digo que eles estão errados. Eles devem pronunciar o nome Yahvé porque esse nome tem poder. Eles não devem pronunciar esse nome em vão. Ok? Bom, então eles teriam dito, né? Bendito o rei que vem em nome de Yahvé. Quando chega no versículo 39, disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus. Pode ser até aqueles fariseus que vieram avisar Jesus do ódio de Herodes, mas que talvez não visse Jesus como um Messias. Tá bom? Então eles dizem: mestre, repreende os teus discípulos. Ou seja, não é correto falar isso. Ou seja, esses fariseus, se foram os mesmos que vieram avisar Jesus do ódio de Herodes um pouco antes, eles não viam Jesus como Messias, porque se eles vissem, eles entrariam, né, junto com a multidão, no coro da multidão, dizendo, né, bendito o rei que vem em nome de Yahvé. No versículo 40, Jesus responde: e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Tá bom? Bom, então eu peguei esse texto e voltando agora para o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus que nós estamos lendo, no capítulo 21, ok? Vamos ler agora o versículo 9. Ele vai falar algo parecido com o que Lucas falou, porque certamente, vamos dizer, a multidão falou diversas coisas, né? E Lucas relatou dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Né? E como que Mateus anotou outras falas em outro momento? Naquele momento estão falando, e no momento falaram: bendito o rei que vem em nome do Senhor, e Mateus anota outra fala também. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, em nome de Yahvé, Hosana nas alturas. Ou seja, Mateus ele acrescenta essa expressão Hosana, tá bom? E aqui chama ao filho de Davi. Ou seja, Lucas combina com Mateus, né? Nessa soma. Se você quiser ler, toda essa profecia está no Salmo 118, versículo 26. Eu vou abrir lá, se você quiser abrir, né? Mas você vai ver que
o nome que está lá, Salmo 118, versículo 26, olha. Salmo 118, versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, não são todas que seguem esse padrão. Mas a palavra Senhor, lá no Salmo, ela está toda em maiúsculo. Por quê? Significa que no hebraico está o nome de Deus, Yahvé, o Eu Sou. Poderia ser traduzido bendito aquele que vem em nome do Eu Sou. Tá ok? Bom, para completar essa mensagem, nós lemos Lucas, capítulo 19, lemos Mateus 21, ok? Agora, abra em João, capítulo 12, voltamos para João, capítulo 12, no versículo 13, veja o que ele diz: tomaram ramos de palmeiras e saíram lá ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome de Yahvé. Ou seja, os três evangelistas, eles deixam uma mensagem completa. Ele é o filho de Davi, ele é o rei de Israel, ele é o rei. Não? Ele é o rei. E sempre lembrando, isso trazia um certo medo às autoridades, porque as autoridades, elas dizem, elas temiam Roma, né? Bom, na página 87, eu coloco aí também Marcos capítulo 11, versículo 11. Porque nesse momento, Marcos diz: e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ou seja, faltam 5 dias, né, para a morte de Jesus. No 6º dia, Jesus estava em Betânia com Lázaro. Ele veio em Jerusalém, são 13 quilômetros, e voltou, tá bom, para Betânia agora com os 12. Bom, coloquei aí também para a meditação Isaías 62, versículo 11, que diz o seguinte: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E Zacarias capítulo 9, versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, quando nós vemos os discípulos, principalmente João, dizendo que eles não entenderam quando Jesus falou isso. Bom, era a limitação deles, eles tinham um aprendizado limitado, eles não tinham facilidade de ter o texto na casa deles. Hoje todos nós temos a Bíblia nas mãos, eles não tinham essa facilidade. Eles dependiam de ir à sinagoga, aprender com os fariseus ou com os sacerdotes, ou ir no templo de tempo em tempo, onde tinham pessoas pregando, né? Mas normalmente fariseus, e essas pessoas, infelizmente, davam um ensino muito limitado, né, para o povo. E daí o povo está nessa limitação. Mesmo Jesus falando para eles claramente sobre morte e ressurreição, nós vimos que eles não entendiam. Eles não conseguiam ver o Messias como alguém que viria para sofrer. Por quê? O ensino para eles é que o Messias vai ser vitorioso. O outro ensino era: não vai haver Messias, homem, vai haver uma era messiânica. Então, as pessoas nessa época, eles, infelizmente, estavam com conhecimento muito limitado. O comentário prossegue, na página 87, né? O canto dos discípulos dizia Hosana. Este termo vem do hebraico e traduz-se por Salve Senhor. Aparece no Salmo 118, versículo 25. Bom, nós lemos o versículo 26, o versículo 25. Ó, salva Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bom, e no versículo 26 diz bendito. Então, quando ele diz ó, salva Senhor,
Se você olhar na sua Bíblia, não são todas as Bíblias que seguem esse padrão, mas Senhor está todo em maiúsculo. Então, salve Yahvé. Hosana significa isso, né? Salve Yahvé. Bom, a saudação, prosseguindo na leitura, a saudação Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, estava profetizada no Salmo 118, versículo 25 e 26, e seria usada para saudar o Messias. Lucas 19, 39 e 40 cita que houve protesto por esta saudação, alguns dizendo que Jesus deveria mandar os seus discípulos se calarem. E aí nós vimos a resposta de Jesus, né? E eu sugiro também, botei aí Lucas 13, 35, que diz o seguinte: eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome de Yahvé. Bendito, na nossa tradução, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus já havia anunciado isso. Pela profecia, sabemos que eles saudarão Jesus com Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor no fim da grande tribulação, quando o anticristo estiver perto de destruí-los. Porque é isso que a profecia diz também. Então, para você poder entender a escatologia que a igreja cristã prega, cuidado, porque os falsos profetas eles fazem uma confusão tremenda, colocando um monte de ensinos heréticos para você não compreender a interpretação verdadeira. Mas a interpretação verdadeira, ela deixa claro que a era da igreja, ela começou interrompendo a era de Israel. As 70 semanas de Daniel, o anjo disse claro para Daniel que na semana 69 seria interrompida. Essa última semana de anos, 7 anos, no futuro, é a grande tribulação. Então foi interrompida e começou a era da igreja. Para voltar à contagem das 70 semanas, faz sentido você acreditar, tá bom? Que a igreja é tirada da terra. Por isso é que a igreja evangélica, historicamente, não é só de hoje, não. Nós encontramos historicamente, 600 anos atrás, escritos de cristãos dizendo que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Tá bom? Então essa é a interpretação da igreja cristã na história. Se você for seguir a interpretação de católico, protestante e reformados, ou seja, seguidores dos papas, seguidores de Lutero, seguidores de Calvino, eu falo abertamente para vocês, todos esses, eles não são cristãos. Na história eles vieram para enganar as pessoas. Tá bom? Os papas e Lutero, eu acho até que não era nem para ser discutido, porque Lutero e os papas, todos eles acreditaram em purgatório e praticavam a invocação ao mundo dos mortos, praticaram o mesmo pecado de Saul e morreram assim. Lutero morreu acreditando nisso. A igreja luterana até hoje comete essa heresia, tá bom? Calvino, ele abandonou essa heresia, mas ele cometeu o pecado de dizer que aquela igreja que praticava paganismo, né, praticando purgatório, era a igreja de Jesus. E cometeu outras heresias graves, como a heresia, ele manteve a heresia católica, dizendo que os anjos que pecaram, pecaram porque Deus determinou que eles pecassem. Ou seja, o querubim ungido teria pecado porque Deus ordenou. Isso é uma heresia gravíssima, do inferno. Essa heresia, então, vocês não acreditam no que esses hereges falam, não.